Oi, pessoal! Sabe aquelas perguntas que a gente se faz sobre a vida? Por que as coisas são como são? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, para tentar entender uma ideia fascinante: a de que a reencarnação não é só uma questão de fé, mas uma peça-chave para que a justiça divina faça sentido. Então, para começar, vamos direto ao ponto que inquieta todo mundo, o grande enigma da desigualdade. É a pergunta que não quer calar, né? Por que tanta diferença? Como pode existir justiça num mundo com disparidades tão gritantes? É algo que realmente mexe com a nossa noção do que é justo. Pensa só, de um lado, temos pessoas que já nascem, sabe, com tudo a favor. Saúde, uma boa família, prosperidade. O caminho parece todo aplainado. E aí, do outro lado da moeda, tem gente que já chega no mundo lutando. Desde o primeiro respiro é doença, é pobreza, é uma falta de tudo. A gente também vê isso, né? Pessoas que parecem que já nasceram prontas. Um gênio para música, um talento incrível para matemática. As coisas simplesmente fluem. Enquanto isso, outras pessoas enfrentam barreiras enormes. Limitações físicas, intelectuais, que tornam cada passo da jornada um desafio muito maior. E aí a gente fica pensando, o que explica isso tudo? É só o acaso? Uma loteria cósmica e pronto? Ou será que tem algo mais? Uma lógica por trás, uma justiça que a gente não consegue enxergar olhando para uma vida só? Bem, é exatamente para responder a essa inquietação que o Livro dos Espíritos traz a ideia da reencarnação. E olha que interessante, não como uma crença opcional, mas como uma necessidade para que a justiça divina faça sentido. Mas afinal, o que é a reencarnação nesse contexto? A ideia é bem direta. O espírito não tem um fim. Ele simplesmente passa por muitas vidas, em corpos diferentes, numa grande jornada de evolução. Cada vida é basicamente uma nova oportunidade para aprender, se aprimorar e seguir em frente. Tem uma passagem no livro que resume isso perfeitamente. Ela diz que somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas atingem a finalidade para que tendem. Ou seja, o caminho é longo, né? A gente vai chegando lá aos pouquinhos, vida após vida. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante, porque essa ideia de múltiplas vidas, ela vira de cabeça para baixo a nossa noção tradicional de justiça. Vamos fazer uma comparação rápida, só para a gente ver o contraste. De um lado, a ideia de que a gente tem uma única chance, uma vida só para acertar tudo. E do outro, a visão de uma longa jornada com várias etapas. Olha só a diferença. Se a vida fosse uma só, as coisas pareceriam muito injustas, né? O destino meio que selado. Um erro grave e acabou. Mas quando a gente pensa em várias vidas, a perspectiva muda completamente. Aquelas dificuldades que pareciam fim do mundo viram fases, etapas de aprendizado. Cada nova vida se torna uma chance de consertar o que deu errado. A justiça deixa de ser uma coisa instantânea e passa a ser algo construído ao longo do tempo, garantindo que, no fim, todo mundo tem a chance de progredir. E essa ideia não para só na questão da justiça, não. Ela traz também um consolo imenso, uma esperança e dá um sentido muito claro para a nossa existência. Essa esperança se baseia em algumas ideias bem fortes. Primeiro, toda luta tem um porquê. É uma prova para a gente superar, uma lição para aprender. Segundo, a morte não é o fim, é só uma passagem, uma transformação. Terceiro, nenhum erro é para sempre. O progresso é sempre uma possibilidade. E, talvez o mais importante de tudo, a reparação é garantida. Sempre vai existir uma nova chance de corrigir os rumos. E para amarrar todas essas ideias, o livro nos dá uma analogia que é simplesmente perfeita, de tão simples e profunda. A vida como uma grande escola. Pensa comigo, nascer é fazer a matrícula numa nova série. Viver é ir para a aula todo dia e fazer as provas, que são os nossos desafios. Errar sem aprender com erro? Bom, aí é como repetir de ano. E reencarnar? É a chance de fazer a matéria de novo, aprender o que ficou para trás e finalmente passar para a próxima série. E o mais bonito dessa analogia é o seguinte: nessa escola da vida, ninguém é expulso. Repetir de ano não é uma sentença final. É só um convite para tentar de novo, com mais atenção. No fim das contas, todo mundo, cada um no seu tempo, vai se formar. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. E se cada desafio, cada dor, cada obstáculo que a gente encontra pela frente não for um castigo? E se for só uma matéria do nosso currículo espiritual? Uma lição que a gente precisa aprender? Puxa, pensar assim
muda completamente o jeito como a gente encara a própria vida, não muda?